E aí, Palmeiras, tudo bem ou não? Olha, o Vitor Roque já pode estrear nesta segunda-feira contra o São Paulo, no jogo válido pela semifinal do Paulistão. É o choque rei único valendo vaga na final. E o Vitor Roque já pode estrear nessa brincadeira aí, tá? Mas o negócio é o seguinte, saiu a classificação. Não, classificação não, né? Saíram aí os potes da Conmebol Libertadores, como eu bem já mostrei para você aqui. Só que alguns comentaristas aí resolveram falar sobre esses potes, onde o Verdão caiu, com quem o Verdão pode cair, e é isso que você vai ver agora. Eu já tô acostumado a jogar em gramado sintético, joguei 2 anos no Atlético, e pra mim não vai ser novidade, e prefiro um gramado bom, sintético, do que um natural ruim. O Vitor Roque também se manifestou sobre a situação do Luigi, né? As ofensas racistas que sofreu o jovem atacante do Palmeiras de 18 anos, manifestando apoio e dizendo a admiração que ele tem pelo Luigi, porque é muito difícil ter uma manifestação como aquela, como que aconteceu no jogo depois da partida contra o Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20. Então é mais uma manifestação de apoio ao jovem atacante palmeirense. E o que a gente viu aqui, Gláucia, do Luigi, é realmente ele muito feliz por estar chegando aqui no Palmeiras, né? Acho que ele estava sofrendo pressão e tendo pouco espaço nos jogos na Espanha. Ele chega bastante motivado, é o que a gente sentiu ali na conversa, nessa entrevista coletiva, e agora fica aí sobre essa dúvida se ele vai estrear entre os titulares ou começa no banco de reservas na partida de segunda-feira. O que eu posso dizer é que ele está sendo testado na equipe titular. O primeiro treino foi de finalização, ele já fez 2 treinamentos, um treinamento tático e hoje um treinamento mais técnico, e nas duas situações ele está sendo testado na equipe titular. É um centroavante bem diferente do Flaco Lopes, que é mais uma referência na área, o jogador que recebe bola na área, o Flaco Lopes. O Vitor Roque é mais um pivô que ataca espaço, inclusive ele falou sobre isso na entrevista coletiva. E agora a pressão é com ele, porque a Leila Pereira já lavou as mãos. Chegou o 9 que a torcida tanto pedia. Boa, Nicolete, obrigada pelas informações, amigo. Um beijo pra você, boa sequência de trabalho por aí. Tô muito com o Nicolete, essa sensação que ele teve do Vitor Roque chegando feliz, já desde os primeiros momentos, dos primeiros materiais que a TV Palmeiras soltou, quando ele desembarcou no Brasil e falou, enfim, já dava pra sentir essa satisfação nele também de chegar aqui ao Palmeiras. Na sequência, a gente vai falar também desse caso do Luigi, mas antes vamos passar aqui essa chegada do Vitor Roque, já podendo estrear na próxima segunda-feira, nesse clássico contra o São Paulo, semifinal de Campeonato Paulista. E aí, pegando um pouco da fala do Vitor que a gente trouxe, desse testemunho do Nicolete também, dessa alegria dele de chegar, eu acho que a principal coisa vai para a Europa. Ele foi com uma expectativa muito alta, uma das jovens promessas do futebol brasileiro e tudo mais. Ele cita o Deco aí na entrevista coletiva, né, de por que ali no Barcelona pode não ter acontecido, fala de volta de lesão e outros fatores dentro do clube. E eu acho que mudou um pouquinho aquele perfil do cara que ia e voltava para o Brasil depois de um tempo. Eu acho que o jogador já está vendo com outros olhos essa volta para o Brasil, de realmente se reafirmar, de realmente retomar o bom futebol e ter novas oportunidades lá. Eu acho que está funcionando dessa forma agora esse caminho, como antes era, poxa, voltou frustrado. Eu acho que eles não estão vendo mais assim, Fê. Tem um exemplo, não tem como a gente não colocar aqui agora, o Luiz Henrique. Sim. Né, que de uma maneira inexplicável, já falei muito isso com o Calçade vive falando sobre isso de uma forma correta, ele não foi utilizado no Betis direito, né? Acabou sendo negociado, só que ele vem para um projeto, na época, né, do Botafogo, né, um projeto esportivo que o coloca brigando por títulos grandes. Ele fica em evidência. Jogando com a camisa do Botafogo, o Luiz Henrique foi convocado para a seleção brasileira. Agora o Luiz Henrique foi para a Rússia. Perdeu espaço. Então, assim, eu acho que o caso do Vitor Roque é uma volta benéfica para a carreira dele, porque ele vai estar em um Palmeiras muito forte, protagonista do continente, tem a necessidade desse camisa 9, eu acho que ele chega para ser a solução, e acho que ele tem um estilo de jogo, de infiltração, de velocidade, né, de se desmarcar, né, de gostar muito do gol, de ser muito direto, que se encaixa muito com o modelo de jogo do Abel. Ele vai ser treinado por um grande técnico, um técnico lendário do Palmeiras, um dos melhores técnicos que a gente tem hoje aqui no futebol brasileiro. Então, assim, automaticamente eu acho que a saída dele do Betis, ele acabou perdendo até espaço depois dessa última janela, chegou o Cuti Hernandes, né, tem o Bacambu também,
E a vinda dele para o Palmeiras coloca o Vitor Roque mais próximo de uma disputa em vaga em seleção brasileira. Porque aqui ele vai ser importante, ele está em um grande time, ele está em um clube protagonista, tem a confiança do treinador e ele vai ter minutos para desenvolver o futebol dele. Acho que faltaram mais oportunidades do Barcelona, né? Principalmente na época do Xavi Hernandes. Não entendo muito como ele colocou outros jogadores até à frente da fila. Mas no Palmeiras eu acho que ele fica mais valorizado e tem tudo para retomar, né, todo o seu potencial. Grande contratação, uma das melhores desse mercado atual. E esse é um cara que chega jovem, com fome e com qualidade para contribuir no restante da temporada. É algo até que a gente discutia na volta do Neymar, né? Do quanto também o entorno e o protagonismo que ele ia ter ali fazem a diferença dentro de campo e num momento de carreira. E eu acho que para o Vitor é da mesma forma, né? Ele chega como esse cara esperado e a Leila já logo de cara fala, tá aí o 9 que vocês queriam. Quer dizer, já trouxe o cara, era alguém desejado, era alguém esperado e que sabe que vai jogar, né? Então, não sei se vai ser titular logo de cara na segunda-feira, mas sabe que tem o espaço. Não que ele vai vir ainda, eu acho que isso também traz muito dessa positividade dele na chegada, Calçade. Olha, tem situações do futebol que a gente tenta explicar, mas elas não são fáceis de explicar. Por exemplo, o Luiz Henrique chegou no Betis, não consegui entender como é que o Betis usava o Luiz Henrique, o Pellegrini usava de vez em quando. Baita jogador daquele. O que falta para ele? Jogador que fisicamente, né, ele é muito forte, ele é técnico, você fala assim, tem tudo a ver com o futebol mais disputado, mas vai brilhar. Banco, tá bom. Aí Vitor Roque, Barcelona, com mais de 40 milhões de euros. Com gatilhos a coisa podia ficar lá nas alturas. Falei, vai jogar. E era até o momento que o Lewandowski não estava bem. Vai jogar. Poxa, se o clube se esforça, se o clube toma a decisão de investir uma quantia pesada, no momento em que o clube, o Barcelona, está sem grana, você fala, eles viram nesse cara, que a gente enxergava aqui, algo extraordinário. Aí o Xavi, não gosto. Não quero. Não gosto, quero. Aí Hans Flick, não vai jogar. E todo mundo da base passou na frente. Estranho, né? Não estou dizendo que é um complô, talvez, e tenho certeza que também a contrapartida do Vitor Roque, talvez ele não tenha atingido aquilo que o clube desejava. E aí ele foi ficando à margem, né, das escalações, vai para o Betis, a mesma coisa acontece no Betis. Falar, o Betis, o Pellegrini não gosta de jogador brasileiro. Vem o Antony, que vem do Manchester United, e se você pegar Luiz Henrique e Vitor Roque, o Antony vem com a cotação mais baixa, porque não acontecia nada na desgraça do Manchester United. E é o que tem mais sequência. E é o cara que não sai do time que tá voando. Então, Glaucio, não é fácil explicar tudo isso. Não é. Não é fácil. Luiz Henrique veio, voltou, fez uma temporada brilhante. O futebol é mágico por causa disso. Uma temporada resolve a vida. E agora o Vitor Roque, eu não vejo um atraso. Porque ele é muito jovem. Se ele tivesse 27 anos, você fala, agora não agora volta mais. é pra ficar aqui. Não dá pra falar que um atleta fracassou na Europa com um ano, sendo que o salto dele foi o Barcelona, gente. Mas esses movimentos são mais frequentes. Esses movimentos, hoje, não se olha... claro que não deu certo. Quem quiser colocar, fracassou, Eu acho tá muito bom. forte, né, o fracasso. É muito forte, porque é um cara de um potencial absurdo. Mas eu tenho certeza que no Palmeiras, o Abel finalmente ganhou o 9. Né? Tia Leila falou, entre outras, nas entrelinhas, né, Glaucio? Não encham mais o meu saco. Estão Aqui mais o nome. calmos agora, ela que gosta do meme. E resolve, tá? Senão a tia Leila vai ficar muito triste com você. Aí, eu já colocaria pra jogar na Tia segunda-feira. tá te dando moral, hein? O cara tá em condição de jogo, não tem que enrolar. Ele não tá acostumado. É a maior contratação da história do futebol brasileiro. Põe no banco, né, Abel? É uma contratação que pode chegar a 180 milhões de reais. E só para fechar rapidamente, tem algo acontecendo com o Endrick e é natural. Então, peraí que a gente tem números. Tem. Eu ia Então, chamar isso, você já... Fernando, a gente já tá naquela tonia. Você já sabia o que viria. Muito ansioso, né? Calma. Torcedores, calma. A gente tem essa discussão, óbvio, né? O povo também pedindo muito mais de Endrick e tal, as oportunidades que tem e que não tem. Hoje a Conmebol divulgou os potes da Libertadores, né? Os potes para o sorteio, né? São 4 brasileiros como cabeças de chave, né? No grupo 1.
Aí a nossa ilustração para vocês. O Botafogo vai ser, como campeão atual, já será o cabeça de chave do Grupo A. Os outros cabeças são River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol Nacional, São Paulo, Racing da Argentina. No pote 2 estão Olímpia, LDU, Inter de Porto Alegre, né? Libertad, Independiente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. No pote 3, Atlético Nacional, Vélez, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário, Tajeres, Deportivo Táchira, da Venezuela, e Universidade do Chile. No pote 4 tem o Carabobo, o Atlético Bucaramanga, o Central Córdoba. Esse Carabobo já vai render algumas coisas. E o San Antônio Bula Bula. É isso, né, Eugênio? Que a gente viu? San Antônio Bula Bula. Então podemos ter o jogo entre Colo-Colo e Bula Bula nessa Libertadores. Vejam vocês. Bula. Tomara que essa bula venha com umas boas, né? É isso. E ali entram os times no G1, da G2, fase G3 e G4. Exato. Entram os times que estão disputando essa última fase da fase classificatória da Libertadores. Olha, amanhã também começa a final do Campeonato Mineiro, o primeiro jogo entre Atlético e América, né? Esse jogo vai acontecer no Mineirão, em Belo Horizonte, e a Giovana Pires traz as últimas informações desse jogo pra gente aqui. Vamos começar com o Vitor Roque. Um grande reforço já para a semifinal, um reforço que é de peso, né? Dá para dizer que tem tudo para ir bem aqui no futebol brasileiro, apesar da passagem, diria, frustrada pelo futebol europeu no Barcelona, depois no Betis. Chega para jogar, né? Chega para tentar fazer impacto, né? O que se imagina, né? O tamanho do investimento, o futebol que ele mostrou antes de sair, ele claramente é muito mais jogador do que o que ele pôde mostrar na passagem dele pela Europa. Acho que a escolha pelo Barcelona era difícil de encaixar para ele pelos conceitos do Xavi na época e pelo que havia no elenco. Aliás, ele fugiu dessa questão hoje na entrevista, né? Ele foi questionado por quê, gente, também, assim, de não ter dado certo e tal, ele não respondeu, né? E por mais que você olhasse antes na época da transferência, poxa, mas no jeito do Xavi jogar, como é que ele vai entrar? Difícil você dizer para um Lewandowski lá. É difícil você dizer para um jovem de hoje que cresce vendo a Liga dos Campeões, o videogame, todas essas informações. Calma, tenha paciência. A percepção de que esses são os grandes clubes do mundo, que aquele é o lugar para você estar, né? Que aquilo chancela você como um jogador que, entre aspas, deu certo. Dizer não é difícil, né? Ele acabou fazendo o movimento, enfim, foi... É que ninguém imagina que vai chegar lá e não vai dar certo. Claro. Todo mundo imagina, vou chegar lá em algum momento... Se me der uma chance, eu aproveito. Ainda mais que acredita em si próprio. O Lewandowski já está numa certa idade e a hora que ele aposentar ou sair do Barcelona, o espaço é meu, né? E eu vou tomar conta. O Betis nem acho que era um desastre, mas enfim, ele tem mais futebol do que mostrou ali. Tomara que isso aflore agora numa transferência de volta ao Brasil... num time que é muito estruturado, né? Imagino que ele vai ter as condições para jogar bem. O fato é que o Palmeiras monta especialmente se você pensar em formatar aqui um time titular possível, né? Forte, né? Muito forte, né? Vamos lá, então. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Rios, aí tem o Martínez ou o Aníbal, né? Mas o Martínez tem jogado bem, chegou super bem. Martínez e os Veiga. Por enquanto, Estevão, Vitor Roque e Paulinho. Bom, hein? Dá um caldo, hein? Dá um caldo. É pra dar, né? Vamos... Tendo o Facundo Torres ainda. Pois é. Dá pra... Paulinho ainda não está. Felipe Anderson. Isso. Muito forte. Fica bom o negócio. Vamos ver como é que o Abel vai conseguir Fora ele, usar Flávio essas Lopes, peças. não podemos esquecer. Aliás, isso é uma coisa que me chama a atenção. Como o Flaco é subvalorizado. Sim. Ele é muito subvalorizado. Ele pode não ser o Careca, pode não ser o Evair, mas ele tem qualidade, pô. Ele é um jogador que tem presença diária. Ele, pelo alto, ele é quase imbatível. Ele é bom com os pés, assim, ele sabe jogar. Sabe. Tem uma canhota boa, mas 23 gols na última temporada. E parece que ele é um perna de pau, né? Pela avaliação de boa parte da torcida, acho o Flaco um baita perna de pau, um jogador que não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. E vejo futebol muito diferente disso. E dos gols, desses gols que ele faz de presença de área, principalmente de jogo aéreo,
Cara, é muito raro o jogador que consegue fazer isso, que tem essa característica, tem esse talento, cara. O que a gente vai ver agora, né? Muitos gols do Palmeiras saem num cruzamento para a área em que o Flaco no segundo pau escora a bola para dentro e alguém chega empurrando, né? O que a gente vai ver agora, eu acho que aí, evidente, vai ser um jogo que tem um ar decisivo, de rivalidade, enfim. Mas o que a gente vai ver nesse primeiro momento, e certamente, se a gente está falando aqui, é óbvio que o Abel já pensou 10 mil vezes nisso, algumas mudanças de mecanismo ofensivo do Palmeiras, né? Evidente que o Palmeiras tem jogadores muito capazes de construir coisas mais por baixo, né? Mas o Palmeiras estava, em alguns jogos, até jogos mais difíceis, muito condicionado a ter esse recurso da busca logo do cruzamento. Às vezes jogador, mesmo sem o Flaco. Jogador com estatura, exato. Agora o Vitor Roque, ele meio que impõe um jogo diferente. Um jogo um pouco diferente. Agora vamos falar da parte ruim, né, da história, a entrevista do Luigi. Hoje o Luigi deu uma entrevista para a TV Palmeiras, né, e falou já no dia seguinte, com a cabeça um pouco mais fresca, sobre o ato criminoso de racismo que sofreu no dia anterior. Cara, não sei o que falar, no momento ali, você pode falar a palavra, mas subiu um ódio na cabeça. Até porque tinha muitos policiais do lado e isso que me deixou mais bravo, por eles não ter feito nada, até fui lá neles. Mas daí fica um aprendizado, pô. Na hora ali a gente fica bravo, a gente perde a cabeça, mas tem pessoas assim, desse tipo no mundo. E como eu falei, até quando a gente vai viver isso? O recado que eu mandaria é para as pessoas que fazem esse tipo de racismo, que parem, pô, porque você não tá no corpo da pessoa que sofreu o racismo. Às vezes você fala, mas não sente o que a pessoa transmite. Isso é uma dor que eu peço para que poucas pessoas sofram, nenhuma na verdade, né? Mas como falei, muitas pessoas assim no mundo e até quando vai existir pessoas assim? E até quando o futebol vai admitir isso? Pois essa é uma pergunta que dificilmente vai ser respondida, imagino eu, com brevidade, né? Depois de toda a repercussão, o presidente da CBF, né, Edinaldo Rodrigues, também deu entrevista e falou sobre o assunto. E o que a CBF fez foi uma denúncia contundente contra o ato que aconteceu recente, para que o Cerro Porteño seja corresponsabilizado e seja excluído da competição, e que o autor desse basta de racismo e basta de multas que não levam a nada. Nós queremos que sejam penas desportivas. Bom, tá aí o Edinaldo Rodrigues, né? Nesse momento, a punição ao Cerro, por exemplo, que é uma coisa que chega a ser solicitada tanto pelo Palmeiras quanto agora pela presidência da CBF, hoje é mais fácil, né? Depois de um 3-0, fora de casa, o Cerro já tomou 3-0 em casa, não vai ganhar do Palmeiras de 4-0 jogando o segundo jogo, né? Que acontece em São Paulo, não tem segundo jogo. O torneio tem sede. Tem sede. Tem sede, todo lado. Então o Cerro já está eliminado, lá. Não está? Não é eliminatório? Bom, vamos checar isso daqui. Confesso que a parte esportiva do torneio não estava me... Enfim, se for eliminado, já é um passo, né? Se eliminar o Cerro pelo ato, já é alguma coisa... O Cerro é o vice-líder do grupo do Palmeiras. Então é grupo. Disputando a classificação. São 3 grupos de 4 times, 12. Tem classificação para os melhores segundos colocados. Então ainda é possível, né? Joga contra o Blooming, o Cerro, na próxima rodada. O Blooming é o lanterna. Se houver algo... Você acredita que possa ter alguma coisa, alguma repercussão maior dentro da Conmebol? Porque até agora a gente não viu nada de efetivo em casos passados, né? A não ser uma multinha, uma notinha de repúdio, algo do tipo, e depois eles vêm com uma faixa no campo pedindo não ao racismo, né? O que tem sido feito quase que invariavelmente é isso. Você acredita em alguma punição maior? O clube, por exemplo? Olha, sim, eu acredito, acho que a mobilização
de hoje, ela tem o seu papel, ela é importante. Eu acho que as punições são... Acho que o caminho da punição esportiva, ele teria um potencial de promover algum impacto imediato, porque tem muito criminoso e muito racista que se preocupa mais com o resultado do seu time do que com o sofrimento humano. Então, tem muita gente... Por exemplo, aqui no Brasil, a gente... É triste, né? A gente precisou, por vezes, identificar pessoas no estádio para que alguns tipos de... Para que o time não fosse punido, e a gente acabou descobrindo que a real motivação de muita gente era evitar a punição ao time e não se revoltar com alguma atitude criminosa que estava acontecendo perto das pessoas. Mas, enfim, é um pouco do que a gente, infelizmente, é como sociedade. Então, eu acho que a punição esportiva ela é um caminho também porque, eu já disse aqui ontem, acho vital que se puna, mas eu não acredito na punição como solução mágica. Por exemplo... mágica não vai ter. Sem a reeducação, e a reeducação passa pelo futebol fazer a si próprio as perguntas, como, por exemplo, por que nós somos um ambiente tão permissivo para que as pessoas se exibam racistas dentro de um estádio? Porque durante décadas e décadas se construiu a noção de que a paixão justificava tudo. Como a paixão justificava tudo, no estádio podia ser misógino, racista, homofóbico, violento, porque a paixão e as coisas não tinham maiores consequências. Então, preciso existe um contexto por trás que precisa ser combatido e não apenas o acontecimento pontual. É evidente que se você não punir ninguém, você não anda. A punição é a parte essencial do processo. Mas sem a reeducação e sem a reconstrução desse ambiente, você vai estar sempre enxugando gelo. É um pouco... Essa é uma comparação que eu costumo fazer. A gente tem muito uma sanha punitivista nas coisas, de fato que a gente se revolta com as coisas e a gente quer a punição aos criminosos. Eu faço muita comparação com o Brasil, por exemplo. O Brasil é um país que não cansa de produzir população carcerária. O Brasil tem a maior população carcerária do mundo. Preto e pobre, então, vão para a cadeia aos milhares. Só que você tem uma questão por trás, que é a desigualdade social. Enquanto a desigualdade social não se resolve, você está prendendo gente e enxugando gelo. É evidente que são questões de fundo e de gravidade diferentes, mas o futebol tem a sua questão social por trás, que é esse ambiente de permissividade que foi construído nos estádios. Enquanto ele não for combatido, a simples punição da pessoa que comete o ato, ela vai criar, entre aspas, uma população carcerária, ela vai criar uma lista de indivíduos punidos, mas a gente vai estar sempre remando contra uma sociedade que não se reeduca. Agora, vai punindo enquanto esse processo de fundo... O problema é que ninguém inicia esse processo. E a reeducação é muito lenta, né? E a gente não pode esperar a reeducação para que algo seja feito. É necessário punir enquanto a reeducação... Mas também não dá para se escorar na punição e não fazer o trabalho de fundo. Porque a gente grita quando acontece um episódio desse, naturalmente isso é do ambiente do jogo, da sociedade. Outros fatos revoltantes acontecerão num mundo como a gente vive. Esse vira o pé de página amanhã, ele já não consta nas páginas depois de amanhã, vem um novo motivo para a gente se revoltar e assim a roda vai gerando. Então, é fundamental que a gente tenha uma preocupação com soluções de longo prazo. E eu acho que a punição esportiva pode ser um caminho para gerar um engajamento também dos clubes e dos promotores de competição em passar da simples campanha a atitudes um pouco mais contundentes. É que a prisão talvez faça com que outras pessoas tenham medo de fazer, né? Porque correm o risco de ser preso. Hoje a televisão filma e a gente está todo dia aqui mostrando imagens muito claras, onde é possível identificar sempre os autores dos crimes. E essas imagens poderiam ajudar a punir o indivíduo, porque aí você causaria medo, receio de ver você, em caso de fazer um ato racista, cometer um crime racista, de ir para a prisão. Então, acho que era um caminho, enquanto a reeducação, que seria o mundo ideal, ela não acontece, porque é algo lento, né? Não me entra na cabeça a dificuldade para realmente se punir quem comete esse tipo de crime. No Brasil, diz a lei que é um crime inafiançável, mas ninguém fica preso. Se ele for preso, ele pede uma desculpa, nem paga fiança às vezes, ou paga, não sei, e sai. O caso que aconteceu esse ano lá no estádio do Couto Pereira. E aí? Parece que o cara fazer tudo o que ele falou. Diz que ele ia se apresentar à polícia. Se apresentou? Federação Paranaense. A gente solta uma nota, uma entrevista de repúdio, momentâneo. Esquece. Esse que é o problema nosso social.
Vai para dentro do estádio, eu acho que a punição esportiva ela é válida. Só que aqui no Brasil aconteceu quantas vezes? Aconteceu só com o Grêmio aquela vez. O que aconteceu depois da punição do Grêmio? A menina que infelizmente ela cometeu aquele crime, ela passou um perrengue porque o crime que ela cometeu. Você fala assim, Alex, mas eu acho que a sociedade, esse cara do Couto Pereira, eu acho que a sociedade tem que saber quem é ele. Porque existem os direitos humanos. Como é que ele vai viver numa sociedade, então? Ele é um criminoso e pode viver. Entende? Então tem uns negócios que se a gente não se junta como sociedade, não adianta. A Conmebol, o Paraguai, a gente não sabe como é que é. Beleza, vai punir o coisa. Vai punir um menino lá, que são só jovens lá. Nunca mais entra no estádio. Só isso vai resolver, não vai. E você sabe uma questão que eu fiquei pensando hoje? Na verdade, pensando após ler e ouvir coisas muito inteligentes sobre o assunto, de gente que sempre faz refletir. Um texto que o Luiz Teixeira publicou no GE e um comentário absolutamente espetacular da magistral Flávia Oliveira na Globo News. Eu fiquei refletindo como a questão da educação e da transformação do ambiente do futebol é tão importante, porque é impressionante como o futebol ele é uma estrutura absolutamente despreparada a lidar com esse caso de racismo, especialmente para proteger a vítima. Se a gente pensa nas cenas que a gente viu na Rússia, Ucrânia, de jogadores brasileiros sendo ofendidos e implorando por ação de arbitragem, de dirigente. Eu vi algumas vezes. Pois é. O Vinícius, na Espanha, em que ele, por vezes, ia sozinho discutir com torcedores na arquibancada, sem sequer o engajamento dos companheiros de arbitragem. O Ancelotti chegou a dar uma entrevista dias após o boneco do Vinícius pendurado num viaduto, dizendo que não via racismo na Espanha. Depois ele foi reformando o discurso. É muito impressionante e, de fato, é muito corajosa as entrevistas que o Vinícius deu, a entrevista do Luigi no campo. E eu não tenho uma informação que é importante, eu não sei se ele pediu para dar entrevista e o Palmeiras não o impediu para não calar uma vítima, mas uma das ponderações feitas pela Flávia, assim, como ele foi escalado para aquela entrevista, um menino de 18 anos chorando aos prantos no banco, porque uma coisa o que chama atenção e aonde eu quero chegar é a pessoa preta, diante desse tipo de ação, ele precisa ser o cara que vai à beira ao alambrado denunciar apontar o racista, ele precisa ser o outro que vai ao árbitro pedir uma ação, ele precisa depois se expor dando uma entrevista, sendo ele a voz que grita contra a injustiça. Porque onde estão os árbitros na hora do jogo? Onde está o dirigente? Onde está um protocolo que proteja, acolha, ainda mais num jogo de jovens, acolha esse rapaz? Eu me lembro uma vez, e aí a gente tem uma questão para falar desse assunto, porque a gente não viveu isso, né? A gente não sofreu o racismo. A minha figura aqui falando, talvez remete muito mais ao opressor do que ao oprimido. Estou aqui um homem branco falando, mas enfim. A gente, às vezes, ouvindo as pessoas, que sofreram com isso, a gente começa a ter mais letramento, mais capacidade de se pronunciar. Um dia eu estava encerrando Redação do Sport TV e foi ao ar uma entrevista comovente do Vinícius na véspera do amistoso Espanha e Brasil. Em tese, um amistoso antirracista. Isso. Onde ele chorou, onde ele ali exposto, sozinho numa mesa. E eu elogiei a coragem dele. De fato, ele foi muito corajoso, como o Luiz foi extremamente corajoso agora. Importantíssima essa coragem. Só que aí, na passagem do Redação Sport TV para o Taon, o Luiz Teixeira entra, pede licença e fala uma coisa que ali me fez refletir, né? O que a gente estava vendo ali, na verdade, é evidente que da parte do Vinícius ele estava sendo corajoso e bancando a causa, a briga dele. Mas o que se fez ali era uma espetacularização do racismo, uma comercialização do racismo. Estava ele, patrocinadores atrás, divulgando um amistoso, exposto, chorando na frente das câmeras, colocado ali sozinho. Onde estão os outros? Sem nenhum suporte. Onde está o suporte do futebol a essas pessoas? É muito frágil. O suporte do futebol a essas pessoas é muito frágil. E se a gente for lembrar do Vini, lembra quando ele falou que não era justo Madrid receber o que é a Olimpíada? O que é que a Madrid vai ser sede? Que ele comentou algo e até os jogadores do Real Madrid vieram contra ele. A Copa do Mundo de 2030 tem uma parte na Espanha e Marrocos, né? Entendeu? Os torcedores do Real Madrid é uma coisa, o clube deu suporte, deu tudo. Mas por que os outros se doeram? Não é justo mesmo que num país que ocorre tudo isso da maneira que está acontecendo, porque em todos acontece.
Mas a coisa passa assim, cara, é tudo muito momentâneo. E o caso do Luigi, assim, ele é um menor de idade. E outra, a Conmebol, se pegar, e o presidente pediu, não teve um caso de racismo dentro do campo contra o, não sei se foi contra o Ryan? Não sei se foi no Sul-Americano ou pré-Sul-Americano. Foi. Sul-Americano sub-20. O que aconteceu com o jogador? O de sempre. O de sempre, nada, cara. Então, enfim. Olha, coloca aí a sua expectativa para essa Libertadores 2025. Como será o grupo do Verdão? Será que será um grupo tranquilo? Será o grupo da morte? Nem lá, nem cá? O que será que vai acontecer aí no sorteio dia 17 de março, hein? Estamos ansiosos, estamos aí na expectation desse sorteio aí. Mas na expectativa maior ainda estamos para a semifinal. Esta segunda-feira a gente verá aí São Paulo visitando o Verdão e o Verdão com um timaço aí para ganhar do São Paulo. Rapaz, vamos lá, vamos pelo gol. O Everton, provável escalação, hein? Se liga comigo na provável escalação do Verdão. Palmeiras deve ter escalado pelo Abel Ferreira o seguinte time. No gol, o Everton, goleiro aí de Copa do Mundo, goleiro de seleção brasileira. Inclusive estava na lista aí de prováveis convocados do Dorival Júnior. Não foi convocado, assim como o Ender, que também não foi, né? Que é uma barbaridade, mas paciência. Além de o Everton no gol, deve ter aí o Marcos Rocha na lateral direita. Talvez seja o Mike. Vamos ver aí o que o Abel vai aprontar. Eu creio que será o Marcos Rocha. Mas vamos ver, pode ser que se modifique essa situação aí, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Nós poderemos ter uma dupla de zaga muito interessante, Murilo e o Mikael, que chegou chegando também, chegou jogando futebol, chegou jogando bem na classificação do Palmeiras. E na esquerda o Vanderlan é aí o cara que está cotado para esse jogo. Cremos aí que o Piquerez já vai estar aí à disposição do Abel, então acreditamos que o Vanderlan jogue. Por outro lado, a não ser que aconteça algum reviravolta de última hora aí, né? Pode acontecer. Mas eu acho que vai ser o Vanderlan mesmo que vai ser colocado aí. No meio campo, é possível que a gente tenha, claro, Rios e Martínez e Rafael Veiga armando tudo ali, armando as jogadas ali, fazendo as armações ali. A armação é limitada. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegará mais. Lá à frente, a gente, nem eu peguei, né? Porque não é do meu tempo, mas tudo bem. Mais à frente, Estevão, 41 pela direita, possivelmente. Pela esquerda, creio que tenhamos aí o Facundo Torres, tá? Facundo Torres. Ou pode ser que o Abel até inova, mas não acredito que ele vai querer colocar o Felipe Anderson agora, então provavelmente vai manter o Facundo Torres sim. E aí, na centroavância do Verdão, ele, Vitor Roque, no segundo tempo, porque no primeiro, para mim, Flaco entra como titular. Discorda de mim? Coloca aqui então qual é o seu time. Qual time que você acha que o Abel escalaria e qual que ele deve escalar. Coloca os dois aí. O vídeo tá pintando aqui, ó, no cantinho da tela para você já pular para lá agora para acompanhar. Avante palestra!